Fala galera, eu sou o Sam do canal Vinil na Parede, tudo bem com vocês? Então, depois de um longo e tenebroso inverno, mais um vídeo do canal. E esse assunto aí, pessoal, né? Por que eu resolvi tocar nesse ponto, né? Porque eu tô tendo a oportunidade de conversar com muitas pessoas, né? E de uma conversa e outra, a gente sempre comenta, né? Eu comento que eu tenho um canal e eu falo sobre disco de vinil. E, cara, na maioria das vezes as pessoas se surpreendem. Falam, pô, existe disco de vinil ainda? Aquele LP, né? E quando eu falo as pessoas se surpreendem, não só as pessoas jovens, até as pessoas assim, da minha idade, 50 anos, 45 para cima, se surpreende que tem gente que se surpreende com a notícia que tem gente que ouve disco de vinil, se surpreende com a notícia que ainda hoje é fabricado disco de vinil, e se surpreende que existem aparelhos novos para disco de vinil, né? Então eu costumo dizer que hoje as pessoas que colecionam disco de vinil, CD, são pessoas estranhas, né? Nós somos estranhos. Tu não pode ser o estranho dentro do estranho, né? O cara que usa luva, né? Porra, em resumo. Então, eu me surpreendi com essas conversas. E até pessoas que gostam de música, né? Que curtem música, não sabem, por exemplo, que o disco de vinil nunca acabou no Japão, nunca acabou nos Estados Unidos, nunca acabou na Europa. Acabou a fabricação aqui no Brasil, mas sempre existiu, e um nicho pequeno, né? Então quando eu falo, eu fiz um vídeo que eu fui numa feira de vinil, que eu fui numa feira para vender uns discos de vinil, né? É um vídeo do ano retrasado, se eu não me engano. Cara, a maioria das pessoas que passavam olhava, ih, rapaz, isso aqui é disco de vinil, né? E discos lacrados, né? Eu não tava vendendo nenhum disco velho. E quando eu começo a dizer, pô, pessoal, ainda tem fábrica no Brasil, aqui no Brasil tem duas fábricas. As pessoas não acreditam, as pessoas acham que quem ouve disco de vinil são as pessoas bem velhas, não que eu seja novo, né? Só com som antigo, não sabe, por exemplo, que existe som moderno. Não sabem, pessoal, né? Tem gente que, eu lembro, meu pai tinha, né? E aí eu decidi citar aqui alguns mitos, né? E algumas colocações que eu já falei em vídeos anteriores, mas eu resolvi resumir até para abrir a cabeça aí e falar para essas outras pessoas que, pô, né? É um nicho pequeno, mas existe gente que conhece. A mesma coisa que você estranha quando vê alguém com um carro velho na rua reformado, pô, esse cara tem um Chevette, é o que eles acham da gente, né? Até para CD, hein? Né? Então vamos lá. Então vamos falar aqui alguns pontos sobre esse assunto que são importantes. Bom, primeiro eu acabei de falar que muita gente acha que o LP acabou na década de 90. Não acabou, pessoal. O LP, como eu falo, no Japão, nos Estados Unidos, sempre foi fabricado. Lógico, as demandas hoje são diferentes. Então, antigamente, quem vendia 100 mil discos era considerado um fracasso, né? O cara vendia milhões. Veja Thriller de Michael Jackson. Até aqui no Brasil, o LP do RPM que vendeu 2 milhões, né? Hoje não. Hoje o cara que vende 10 mil, ele tá considerado que ele está vendendo bastante. E a mídia LP é que nos Estados Unidos e na Europa é a que mais tem crescido em venda. Mais que CD, mais que streaming. Não estou dizendo que tem mais quantidade, mas eu estou falando da quantidade do item, né? Aqui no Brasil, nós atualmente, fábricas oficiais, nós temos duas, né? Que é a Polisson e a tal da Vinil Brasil. Mas existem outras fábricas pequenas que produzem também, né? Outra grande lenda que hoje eu vejo, isso aí até papo de gente que coleciona. O LP agora é caro. O LP nunca foi barato. Eu fiz um vídeo sobre isso também, né? Eu peguei uma reportagem lá dos anos, uma reportagem de um artigo de um cara fez lá, que ele, resumindo, ele disse que na época do LP, o LP representava em torno de 10%, de 8 a 10% do salário mínimo. E se você vê hoje, no Brasil, um LP é 150, 130, 140, realmente, os importados são um pouquinho mais caros por causa do frete.
Mas o LP nunca foi um item barato. Então eu vou citar aqui exemplo. Eu lembro no Natal, o melhor presente que você podia dar para uma pessoa, por exemplo, era o disco do Roberto Carlos, que era caro. Né? Minha mãe uma vez chegou assim, ó, pega uma fita cassete, grava o disco do Roberto Carlos novo lá, porque eu não tenho dinheiro para comprar não. Né? Eu lembro que, como eu já falei em vídeo também, eu juntava dinheiro, né, durante 1, 2 meses para conseguir comprar um LP. Só com a mesada eu não conseguia. Então o LP sempre foi um item caro. Né? Ainda nesse assunto, tem gente que acha que o LP é caro e o CD é barato. Já falei isso num vídeo também. Proporcionalmente, o CD ele é mais caro. Porque você, para produzir um CD, você gasta R$3. Aí tem CD aí por 100, por 80, por 90. Enquanto para você produzir um LP é R$28. Então um LP por 210 é caro? É. Mas proporcionalmente ao CD ele não é caro. Né? Tem agora, além do LP e CD, tá voltando agora a moda das fitas cassete, né? Que eu também já toquei em assunto. Então, como eu falei, as vendas de disco de LP, não adianta a pessoa que coleciona, que gosta de ter o disco, se iludir que nós vamos ter, vamos voltar aos anos 80. Não vamos, pessoal. Eu já comentei aqui. Antigamente, para você ouvir música, ou você ouvia a música no rádio, ou você comprava o disco para ouvir. Né? Hoje você tem streaming, tem TV, tem canal pago, tem show comprado, tem show no YouTube. Então quem coleciona o disco, o CD, é porque o cara quer ter o disco, o CD. Né? Eu já até falei aqui que eu já comprei muito mais LPs, agora estou comprando bem menos. Né? Eu ainda gosto de comprar alguns, entendeu? Gosto ali do todo o ritual de pegar aqui, sentar, abrir, ver o encarte, ver a mídia, né? Ainda gosto disso, né? Faz parte todo de um ritual. Então, escutar é diferente de ouvir, né? De escutar, né? Você bota uma música e deixa a música rolando sem prestar atenção, né? Como você está no carro, indo para algum lugar. Agora, para você sentar aqui, parar, para ouvir a música, nos seus detalhes, apreciar a obra é uma coisa diferente, né? Outro item que eu queria falar aqui é geralmente que o cara que tá meio por fora ou que fica sabendo que voltou o disco, a primeira coisa que ele fala, eu adoro aquele chiado. Aí eu perco meu tempo para explicar para ele. Falei, cara, o disco de vinil ele não chia. Se ele estiver chiando, ou ele está estragado ou ele está sujo. Aí a pessoa fica assim, né? Que eu vou falar pra vocês que na minha época também, quando eu era moleque, não tinha essas frescuras que tem hoje, né? Pegar disco com luva, limpar, passar em máquina de ultrassom, não tinha essa porra. Antigamente tu pegava uma flanela com álcool, com água, passava, tirava a poeira e tacava ali a agulha. Hoje tem, né? Hoje tem essas frescuras que até eu faço, né? Quando começa a ouvir, principalmente quando um disco que eu comprei usado, eu tenho produto, eu limpo, passo uma flanela, né, pincel, né? Mas na nossa época não tinha porra nenhuma disso, e todo mundo ouvia, todo mundo curtia, né? Então quando um cara começa a falar assim, eu adoro aqueles estalos. Estalo, meu amigo, é disco sujo ou estragado, né? Outro mito aí que eu só compro primeira prensagem. Aí tu vai ver o disco do cara, o aparelho de som do cara é uma maleta. Então, cara, o cara pode comprar a primeira prensagem porque ele gosta. Ele pode. Tem um amigo nosso, que tem até loja de disco, que o cara compra disco de vinil, guarda lacrado e não ouve. Porque ele diz que dá trabalho. Então, cada um tem a sua mania. Então, o cara gosta de ter o disco, várias versões do mesmo disco. Não ouve o disco, ele diz que dá trabalho. Se bobear, eu acho que o cara não tem nem toca-disco, mas ele gosta de ter o disco. Beleza. Agora, o cara falar pra mim que a primeira prensagem é melhor que as outras... Palhaçada, né, cara? Como você vai dizer que uma coisa antiga é melhor que uma coisa nova? Não é a mesma coisa você pegar um carro dos anos 80 e falar que é melhor, é mais confortável que um carro de hoje. Eu já falei que o som... Um bom som ele depende do equipamento que você tem, das caixas de som que você tem, da gravação da mídia que você tem e da agulha que você tem.
Se você juntar isso, você vai ter um som bom. Pode ser a primeira prensagem, a última prensagem, a terceira prensagem. Agora o cara falar, ele pode ter os motivos dele de comprar a primeira prensagem. Né? Aí eu quero ter porque é legal. Eu tenho a primeira prensagem aqui do The Wall, do Pink Floyd. Mas eu comprei porque meu amigo Anderson Araújo me ofereceu uma oportunidade, eu peguei. Mas eu não tenho esse disco de primeira prensagem. Ah, eu tenho porque ele é a primeira prensagem. Não. Eu prefiro muito mais comprar um disco novo e lacrado. Né? Com as coisas modernas, com as remixagens modernas. Vou ficar com coisa velha? Né? Não dá, né, pessoal? Então, né, só para concluir, né, muita gente não sabe, né, por exemplo, que a Adele lançou 500 mil discos em LP desse novo disco dela. Aí você vai perguntar, porra, a mulher é burra? A mulher é burra de gastar dinheiro, de lançar 500 mil discos do último LP dela porque ela acha bonito? Não, a mulher é esperta, pô. Mulher é esperta. A mulher viu que tem demanda para essa quantidade, não para aquelas, né? E lançou o disco dela. E muitos cantores estão fazendo isso. Inclusive tem bandas que só lançam o LP, não lança nem mais o CD. Né? Antigamente só lançava o CD e o LP, depois fita cassete, etc. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês, né? É só pra gente verificar que nós que temos disco de vinil, CD e na mídia, somos considerados estranhos, né? E só lembrando, o cara não pode ser o estranho do estranho, né? Prestar continência para pegar o disco com luva cirúrgica, né? Alugar um apartamento para botar disco aí, já passa para loucura, né? Tá bom, pessoal? Grande abraço aí para vocês. Obrigado aí por assistir e curtir o vídeo. E até a próxima.